Nessa história de periodontia zero dor não é limpezinha rapidinha, não é limpezinha superficial, não é só dar uma passadinha por cima, não é anestesiar tudo para não doer, porque o paciente também tem medo de anestesia. Não é a gente anestesiar tudo e de uma vez só fazer um alisamento radicular para limpar tudo, 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 para nunca mais mexer ali de novo, mas aquilo vai doer. E que isso daqui, da gente aprender a fazer uma periodontia, é uma oportunidade, porque quando você fizer um atendimento encantador, que o paciente sinta que vai ser zero dor mesmo, ele vai trazer o encaminhamento de outros pacientes. Quando o paciente descobrir o quanto é interessante e quanto é confortável a sua sessão de periodontia, o paciente vai voltar feliz. E quando ele voltar feliz, ele vai entender assim: uau, os meus dentes ficaram super limpos, super lisos, e tô com um hálito límpido. Isso daqui foi super confortável. E os meus dentistas peridiária conseguem fazer uma coisa além, de que além de confortável, vai ser agradável, zero dor, e o paciente vai ficar feliz. Ele chega com medo e na outra sessão ele volta feliz, porque ele sabe que isso vai ser muito confortável para ele. Esta é a proposta do peridiário. Alguns dentistas conseguem fazer além, que eles transformam aquela sessão de manutenção preventiva numa sessão tão agradável que aquilo se torna uma experiência única, que em lugar nenhum, eles vão ter uma sensação de ir para o dentista e ter uma sensação agradável, voltar com os dentes limpos, lisos, um hálito puro e uma sensação muito gostosa de ir para o dentista e pensar assim: que gostoso que eu vou para o dentista. Esta é a proposta do peridiário. E vou contar para vocês um paciente que ele é atendido por mim. Ele mora no Rio de Janeiro, ele tem os familiares aqui no oeste do Paraná, e o paciente vem e ele morre de medo do dentista, tá? Ele é militar, de alta patente, ele vem, soa na cadeira, fica tenso, ele parece um menininho. Ele se encolhe, mas aos poucos ele vai se soltando e ele permite que eu vou fazendo a instrumentação nele. Ele tem grandes sensibilidades, ele tem grandes lesões de abfração e está sempre encolhido. Mas a gente consegue transformar essa sessão de profilaxia numa sessão agradável, confortável, e ele vem sempre. Quando você conseguir fidelizar o paciente por uma situação positiva como essa, o paciente vai vir, talvez ele mude de cidade, mas ele volte. E esta é a proposta de fazer uma profilaxia, uma sessão de periodontia zero dor. Quem ainda está se perguntando assim, mas como assim? Sem anestesiar, nunca vai anestesiar? Olha, eventualmente, em um cantinho ou outro, a gente vai fazer anestesia, mas a ideia de ser zero dor não é anestesiar a boca toda, não é anestesiar tudo. A gente vai fazer um tratamento periodontal agradável e confortável, porque a gente vai usar o ultrassom. Na literatura científica, a gente tem esse artigo aqui que é sensacional, que é do Krishna e Stefano, que eles falam assim: olha, instrumentação manual versus ultrassônica na terapia periodontal, resultados clínicos. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre instrumentação ultrassônica, muita gente nunca aprendeu a usar instrumentação ultrassônica. Então, o primeiro medo é: como é que usa isso? Não sei se estou usando certo, como é que a gente vai fazer? Então, a gente tem instrumentação manual e ultrassônica. Nesse artigo, ele já está dizendo que a instrumentação manual ela é equivalente à ultrassônica. Então, se é equivalente, a gente vai usar a ultrassônica. Mas para acabar com essa história de como é que usa, como é que não usa, eu trouxe aqui, com base nesse artigo, como é que é a técnica da instrumentação ultrassônica. Em sítios subgengivais, a ponta deve ser introduzida na base da bolsa, movendo-se coronalmente como um pincel e com leves pinceladas ao longo eixo do dente. Tá vendo, gente? É suave,
como um pincel, com delicadas pinceladas ao longo eixo do dente. Ao sentir uma saliência de cálculo, a ponta deve ser movida para o aspecto coronal do cálculo. Quando você encontrar um cálculo, você pega o cálculo, bate em cima dele com o ultrassom ligado e você vai sentir ele quebrando. Gente, dá uma sensação tão boa. Ele faz toque, 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 pleft e ele desmonta todo o cálculo. Atenção! Técnica de ultrassom é a ponta de ultrassom ao longo eixo do dente, sempre com movimentos de pincelada, sempre com água. Quando você sentir que tocou num cálculo, pega o cálculo, bate ele em cima com ultrassom ativado e quebra. E assim você vai sentindo alisamento radicular. É difícil que a gente sinta alisamento radicular com a ponta do ultrassom. Aí, atenção, qual que é a dica? Você vai pegar uma sonda periodontal de um lado e você vai pegar a ponta de ultrassom do outro lado e vai passar a sonda periodontal e vai pegar a ponta de ultrassom e vai removendo e vai conferindo com a mão esquerda mesmo. Se tem cálculo, e depois com a outra mão você vai passando e assim você vai vendo se ele acaba com todo o cálculo. A instrumentação ultrassônica vai ser bastante confortável, o paciente vai se sentir muito bem porque a gente está fazendo a instrumentação, mas tem outra dica sobre como a gente vai fazer a instrumentação ultrassônica, que é isso daqui. Para a gente não ter desconforto no paciente, a gente vai utilizar a instrumentação ultrassônica em baixa frequência, sob uma carga de 25 gramas. Quanto é 25 gramas de instrumentação ultrassônica? É o peso de uma caneta. Então, as mãos vão ser leves. Você vai usar o ultrassom com pouca potência, com um peso leve, ou seja, mão leve, tá? A ponta ativa a área ativa da ponta é aumentada, ele vibra, permitindo que profundidades de bolsa mais profundas sejam alcançadas com menor geração de calor. Ou seja, tinha uma época que as pessoas eram muito contra o uso de instrumentação ultrassônica, porque poderia haver uma disseminação de calor, poderia haver danos às superfícies radiculares. Olha, vai ter dano à superfície radicular se o instrumento ultrassônico for utilizado com força, portanto, é suave. Movimento de pincelada. E qual vai ser a potência do equipamento ultrassônico? Com uma potência leve, porque quanto mais leve a potência ou baixa a potência, menor geração de calor, menor desconforto, ou seja, os ultrassons mais potentes, eles vão causar um efeito tipping. Esse efeito tipping é um efeito de lascamento e o paciente vai acabar sentindo maior sensibilidade no pós-operatório. Então, evitando danos térmicos e desconforto ao paciente. Se o paciente ainda assim sente desconforto com o uso do ultrassom, pode ser que o seu ultrassom esteja muito forte. Se ainda assim o seu ultrassom cause desconforto ou se cause choque, pode ser que durante o movimento ultrassônico, durante a osciloscopia, um bom ultrassom ele faz movimentos elípticos, mas um ultrassom que ele não é muito bem calibrado ou muito bem regulado, ele começa a fazer movimentos elípticos assim, e assim ele dá a sensação de choque. Ah, mas se está causando muita dor, se o meu equipamento ultrassônico causa choque, talvez seja melhor a gente trocar de equipamento, porque o equipamento ultrassônico não pode causar dor, não pode causar choque. Ah, e ainda assim, o que a gente vai fazer? Mas, professora, como é que a gente vai resolver quando o paciente ainda tem dor, quando é que ele ainda sente choque, ou quando tem hipersensibilidade, como é que faz? Gente, se o paciente tem hipersensibilidade, você, por favor, não toque naquela área com hipersensibilidade. É simples assim. Como é que você vai saber onde tem hipersensibilidade ou não? Você vai pegar
o evidenciador de placa, que eu ensino tanto a usar, vai aplicar o evidenciador e onde não tiver evidenciador de placa, você não vai aplicar um instrumento ultrassônico, certo? Porque você que está ali, não tem o que remover. Por que é que você vai aplicar tanta força? O ultrassom bom é um ultrassom que consegue remover cálculo e o ultrassom que não dói. Sobre ultrassom remover ou não remover cálculo, no começo da carreira eu tinha um ultrassom e ele era novinho, de uma marca boa e uma marca conhecida. O que eu sei agora é que os ultrassons modernos, eles têm uma tecnologia piezoelétrica. Todo piezo é porque um cristal com uma incidência de uma carga elétrica, ele vibra e essa vibração, ela também promove a vibração da ponta do ultrassom. Antes disso, havia os equipamentos de caixona grande, possivelmente, que eles são chamados de magnetoestritivos, que são uma tecnologia atrás. E um pouco mais para trás estão os pneumáticos, que conforme joga a turbina de ar, ele vibra e ele remove. Esse não é instrumento ultrassônico, ele é sônico, porque a vibração ela é menor. Mas todos eles acabam servindo para remover ultrassom. Mas aquele meu primeiro instrumento ultrassônico, ele era tão fraco, tão fraco, tão fraco, eu tinha tanta prática na instrumentação manual, que era mais rápido remover cálculo pela instrumentação manual do que pelo instrumento ultrassônico. Hoje, com os equipamentos ultrassônicos modernos, o meu é driller, ele é super macio, os pacientes repararam a mudança do equipamento e a gente encosta e o cálculo se desintegra. Isto é um bom equipamento de ultrassom. Portanto, tratamento periodontal sem dor passa pela precisão de você saber exatamente onde está a bolsa periodontal e onde tem cálculo. Ah, como é que eu sei onde tem bolsa, onde é que tem cálculo? Eu sondo horas bolas. Se você quiser saber como aumentar rapidamente o faturamento do seu consultório, eu tenho uma receita para você chamada sondagem. Como você vai identificar cálculo subgengival que ninguém identifica? Sondagem. Você nunca via cálculo, depois você começa a ver, através de uma coisa chamada sondagem. Não via necessidade de tratamento periodontal e começa a ver, através de uma mágica chamada sondagem. É só isso que você vai acabar fazendo. Isso é novo e mágico. Para a periodontia, como a gente vai enxergar onde está o cálculo através do evidenciador de placa? Você vai ter uma boa ponta de ultrassom e você vai mirar com aquela sua ponta onde você vai trabalhar. Como as pontas você consegue virar em todo lado, não é tão crítico quanto as curetas que tem lado para a direita, lado para a esquerda. Não vejo diferença para isso. A única coisa que eu gosto muito de uma ponta de ultrassom é que a ponta de ultrassom seja fina o suficiente para conseguir entrar no fundo da bolsa periodontal e consiga remover interproximais. Como a gente também acabou vendo lá no estudo, a ponta, quando ela é colocada com menor vibração, ela consegue chegar mais profundamente com menos aquecimento e igual força de remoção. Portanto, não importa você ter meia dúzia ou uma dúzia de modelos, você precisa ter um modelo, desde que esse modelo seja fino, delicado e consiga remover todo o cálculo. Ponto. Pode comprar uma que seja muito boa. Se o ultrassom trinca o esmalte ou o cemento dentário. Esmalte não, mas o cemento dentário ele vai remover se o ultrassom for utilizado com muita força. O ultrassom é para utilizar em baixa intensidade de potência e uma mão tão leve quanto 25 gramas, que é o peso de uma caneta. Então, o uso do ultrassom é um uso delicado. A remoção excessiva do cemento, ela acaba se dando por um efeito tipping quando você usa o ultrassom piezoelétrico numa intensidade muito grande, onde se vê um efeito de lascamento de superfície radicular. Aí sim, o ultrassom ele acaba removendo grandemente a superfície radicular, que pode estar relacionado com hipersensibilidade dentinária. Mas quem é fã de instrumentação manual, a remoção excessiva de dentina radicular tem sido questionada
visto que essa história de dizer que a gente precisa tirar todo o cemento radicular porque ele está contaminado não cola mais, porque o mais importante para a doença periodontal é remover a microbiota contaminada e remover o LPS, que é o lipopolissacarídeo bacteriano, que está na superfície da raiz. E por conta disso, ninguém precisa remover uma imensa quantidade de tecido sadio para que a gente consiga saúde periodontal. A saúde periodontal não está no cálculo. Quer saber mais? A saúde periodontal não está em zerar a placa também, tá? Quando a gente vai trabalhar com a instrumentação ultrassônica, ela tem sido referida como uma instrumentação muito mais confortável para o paciente. Veja só, aqui no Pério Diário, a nossa proposta é te ensinar uma pério fácil, rápida, confortável e valorizada. Se fosse para ser você, dentista, você ia querer ir no dentista que faz uma pério que dói ou você quer ir no dentista que faz uma pério super confortável? Não vale mais a pena ir para um dentista que faz uma pério confortável? Será que você não pagaria um pouco a mais para ir para um dentista que faz uma pério super confortável? Esta é a proposta do Pério Diária, valorizar a odontologia, valorizar a periodontia, para que você consiga fazer um tratamento que vale a pena para o paciente. E o paciente sentir, olha, que bom, que gostoso que eu fui lá, e mais, ele tem muito mais valor, porque além de ser confortável e agradável, você vai estar prevenindo uma série de coisas, está prevenindo doença periodontal, está prevenindo perda dentária, está prevenindo perda óssea. Por exemplo, veio um paciente com grande perda óssea com doença periodontal, e aí eu ensino clínicos de todo o país a conseguirem fazer o tratamento periodontal. E se não é você para fazer esse tratamento periodontal? E aí, vai ficar com o dente até como? Vai ficar com o dente mole até quando? Ou vai perdendo os dentes? Ou o paciente veio, extraiu meia dúzia de dentes, porque eles estavam com o periodonto todo danado mesmo, e depois de extrair os dentes condenados, caso a pessoa ainda pense assim, eu não sei tratar doença periodontal, isso aqui está muito grave, tira esse, tira desse, tira esse, tira esse. Retirar os dentes acometidos periodontalmente não resolve o problema periodontal. Porque hoje o problema periodontal ele é entendido como um desequilíbrio, uma disbiose, que é um desequilíbrio microbiano, e nesse desequilíbrio microbiano ele acaba afetando alguns dentes. E aí eles começam a ficar com doença. Aí você vai lá e tira os dentes. Tirar os dentes tirou os dentes mais acometidos, mas você não resolveu o problema que é a disbiose. É a mesma coisa em relação à cárie. A cárie não é o buraco. O buraco que tem no dente é não somente uma consequência de um desequilíbrio de bactérias acidogênicas e acidofílicas que estão arrancando minerais do dente, e que um dos sinais dessa doença é um buraco que vira no dente. O problema é que não é o buraco que está no dente, mas é todo o ambiente bucal que propõe a uma grande quantidade de bactérias cariogênicas, acidogênicas, acidofílicas, pelo alto consumo de sacarose ou de carboidratos refinados, que faz uma atividade fermentativa muito grande e vai dar uma coisa chamada doença cárie. Aí, se o dente está cariado, você arranca o dente, você só tirou o dente que está com buraco, mas a doença cárie, ela está em toda a boca, porque o hábito de consumo de sacarose existe, não foi contornado, e o controle de placa também não foi obtido, então não resolveu. A mesma coisa para a doença periodontal. O que eu quero no Pério Diária é que você também, clínico ou especialista de qualquer coisa que seja capaz de identificar e prevenir a doença periodontal para o seu bem, porque você vai ter renda recorrente, e para o bem do seu paciente, porque você vai conseguir que esse paciente tenha saúde dentária. Enfim, para a gente conseguir ter sucesso para a periodontia zero dor, a gente pode usar os polidores, tá? A gente pode usar como polidores, nós poderíamos usar as borrachinhas de resina, borrachinha de polimento de resina composta. Para que a gente consiga polir a superfície radicular e o paciente ter conforto. Quando eu estive aprendendo na periodontia, eu aprendi a pegar instrumento manual e fazer o alisamento. Demora uma vida para a gente conseguir fazer alisamento radicular, de superfície radicular exposta, além de ser muita sensibilidade. Até que
Desde que você enxergue onde tem placa, cálculo e irregularidade, você pode pegar borrachinhas de polimento de resina composta e passar. Até que eu descobri a borrachinha de polimento da DH Pro, e quem quiser saber um pouco mais vai entrar no site da DH Pro, e no site da DH Pro tem as micro borrachinhas de polimento e as micro pedrinhas de Arkansas da DH Pro do kit Cristina Miura. Por que está no kit Cristina Miura? Porque lá eu escolhi as coisas que eu mais gosto para estarem ali. Essas pontinhas, elas estão em baixa rotação. Ai, professora, eu faço prótese dentística, eu tenho essas pecinhas em alta rotação. Pode usar? Pode usar em baixa. Porque se você usar em alta rotação vai doer. Porque em alta rotação é para você fazer polimento de peças. Em baixa rotação, com pasta profilática para dar conforto e lisura, você vai poder passar na superfície dos dentes. E os pacientes vão dizer que aquilo ali é muito confortável, que o paciente vai dizer que eu cuido dos dentes de um em um, que todos os dentes têm o mesmo valor para mim, que se às vezes ele vai no outro dentista, só o dente da frente que tem tártaro e o dente do fundo não tem, e a gente vai dizer que todos os dentes têm, e eu consigo aplicar isso na superfície radicular sem que eu acabe nem passando o ultrassom, se o paciente tem muita sensibilidade, nem passando o instrumento manual, que ele também tem sensibilidade. Este resultado é o resultado de uma periodontia zero dor, muito confortável para o paciente. E, mais uma vez, conforto, vai trazer uma sensação agradável, que o paciente vai gostar de voltar, porque ele vai voltar com você, porque só você consegue fazer uma periodontia tão agradável. E transformar uma sessão de profilaxia numa sessão agradável, confortável, que o paciente sempre volte, ele volte com você, porque só você é capaz de fazer uma sessão tão agradável quanto esta. Esta é a ideia do periodiária para fazer uma periodontia valorizada. E vou falar outro mais, tá? Tem gente que aprende tudo isso comigo e depois volta para o consultório e continua fazendo tudo igual, do mesmo preço. E dentro de uma valorização, dentro dos métodos de precificação é uma coisa que você pode incluir um preço maior, porque ele adquiriu um valor agregado, porque você tem um procedimento único e diferente. Então, por exemplo, olha, você foi num estabelecimento que faz um cachorro-quente, mas o cachorro-quente daquele lugar é o cachorro-quente. É delicioso, o molho que eles fazem é diferente, a salsicha que eles colocam é diferente. O que eles fazem? Aquilo ali, ele pode ter um preço maior porque ele vale mais. Ou você vai num estabelecimento onde o seu atendimento é melhor, mais cuidadoso e mais diferenciado. Isso vai ser valorizado. Isto é agregação de valor. Eu passo borrachas de polimento onde houver necessidade de polimento. Como é que eu sei onde tem necessidade de polimento? Porque eu enxergo pelo evidenciador de placa. O evidenciador de placa vai me denunciar todas as superfícies irregulares, em especial superfícies radiculares. E outra coisa, depois que passar um jato de bicarbonato, o jato de bicarbonato é campeão de rugosidade superficial. Rugosidade superficial vai pedir uma pasta de polimento de resina composta. Aí vai fazer o polimento das resinas compostas, tá? Agora, borracha de polimento com o objetivo de fazer periodontia zero dor, você vai passar onde houver superfície radicular, que precisaria de ser alisada, e em baixa rotação, com pasta profilática, o paciente vai sentir muito conforto. Isso vai ser muito, muito, muito bom para o paciente. A odontologia do valor é uma odontologia que a gente ensina o paciente, agrega valor, transforma, e ele vai ver que você é um dentista único e vale muito a pena investir em você. É isso que a gente vai fazer.